Olá pessoal, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja muito bem. Vou demonstrar para vocês como que a gente faz ali para agregar ali mais valor, né? Como que faz para otimizar e automatizar esse processo ali de orçamento, né? Para agregar ali mais valor à entrega de vocês. Tá? Vou demonstrar para vocês o AutoKey Visus Projetista, né? Que é uma versão ali pensada e desenvolvida para sua necessidade como projetista. Estou aqui com o AutoKey Visus aberto, né? Para quem não conhece, AutoKey Visus é nossa solução ali de orçamento, né? E planejamento de obras em BIM, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês um fluxo, então, de como que a gente consegue aplicar essa solução ali num fluxo de projetos, tá, pessoal? Então, olha só que legal, né? Ele trabalha através da importação de arquivos IFC para o programa, tá? Então, essa versão projetista, ela é especificamente, né, pessoal, para clientes AutoKey, né? Então, você que é usuário das nossas soluções, poderá ali usufruir muito bem do AutoKey Visus, tá? Então aqui, pessoal, nessa janelinha, a gente tem a possibilidade de adotar um template, né? A gente pode ali personalizar, editar um template e sempre que a gente abrir aqui um projetinho, né, no formato IFC, o AutoKey Visus já vai reconhecer esse template, já vai adotar ali o seu padrão ali para estar elaborando ali o seu orçamento, né, sua quantificação, tá? No caso eu não vou adotar nenhum, vou dar um OK aqui. Então olha aqui, pessoal, que legal, apareceu essa janelinha aqui já. Temos ali o projeto de estruturas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá também, né, o projeto hidrossanitário. Eu também vou importar ele através do formato de arquivo IFC. Né? Então você que tem o Builder, tem o Eberic, só ir lá no menuzinho de exportação e exportar ali o projeto. E ele vai apresentar para a gente essa janelinha de configurações. Tá? Então aqui, pessoal, vou modificar, né? Eu posso modificar a disciplina de projeto. Então no caso, essa aqui é a disciplina hidrossanitário. Né? E esta aqui é a disciplina de elétrica. Né? E olha aqui, pessoal, ó, deixando o mouse aqui em cima das logos, né, da AutoKey, realmente pode perceber que é um modelo FC gerado por uma solução AutoKey, né? Se eu deixar o mouse aqui também eu consigo ver que realmente veio do software AutoKey Eberic, né? Tem até a versão ali do software. Então o que isso significa, né, pessoal? Realmente ali, essa versão a gente trabalha ali com IFC desenvolvidos nas nossas soluções. Aí pode ser que você se pergunte, né? Até me pergunte. Ué, Felipe, mas e o projeto de arquitetura, então? Eu posso trazer aqui? Como que funciona? Bom, pessoal, o projeto de arquitetura, né, caso você tenha, enfim, né, você pode trazer o IFC para cá, tá? Mas obviamente você vai conseguir ali interagir com ele, vai conseguir visualizar o seu projeto arquitetônico, tá? Mas toda a parte de quantificação, toda a parte de orçamentação, toda a parte de relatórios, tá? Elas são apenas ali para os modelos a partir de softwares AutoKey, tá? Bom, pessoal, vou dar um OK aqui. Bom, olha aqui, pessoal, que legal, já temos então, né, o nosso modelo aqui. Uma das grandes vantagens, né, quando a gente está trabalhando em BIM, né, o software ali no fluxo de trabalho em BIM, a gente pode interagir com os nossos elementos, né? Então, por exemplo, ao clicar em um elemento, posso vir aqui em propriedades e aqui eu consigo visualizar, pessoal, no caso vocês, né, quando vocês estiverem utilizando, por exemplo, você vai conseguir visualizar todas aquelas considerações que você tomou ali, as decisões que você tomou, né, durante a etapa ali de projeto, tá? Então, por exemplo, eu destaco aqui essa janelinha aqui, nessa propriedade aqui do AutoKey Visus, que justamente mostra pra gente todo o dimensionamento, né, a questão das armaduras, o concreto e a forma, tá? E a partir dessas informações que a gente vai ali fazer a extração de quantitativos e o nosso orçamento subsequentemente, tá, pessoal? Bom, então como é que faz ali, né, a extração dos quantitativos, né, do nosso modelo? Bom, eu vou atualizar a lista aqui, vou clicar nesse botão, e olha aqui, pessoal, já temos a lista de quantitativos, tá? A gente pode ver aqui que temos de elétrica, também temos de estrutura, né, do projeto de estrutura, e hidrossanitário também, tá? Obviamente que toda a forma, né, que está disposta a informação aqui pra gente, a gente consegue alterar, tá? A gente pode vir aqui no menu de configurações e alterar, né, a EAP, então a gente pode fazer essas mudanças. Eu também posso alterar aqui mesmo, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar a estrutura aqui, né? Quero jogar para cima. Então, beleza, eu posso alterar a ordem aqui, que eu consigo visualizar as minhas disciplinas, tá, pessoal? Bom, legal também, né, que todas as informações, elas são rastreáveis no modelo, tá? Isso aqui é muito legal. Tá? Você consegue ali trazer o seu projeto, visualizar ali etapa por etapa, visualizar os quantitativos. Então, você pode, por exemplo, trazer o seu projeto de estrutura, ou o seu projeto de instalações, né? E visualizar ali, por exemplo, no caso de estrutura, né? Qual que é a quantidade de aço que eu estou utilizando aqui na cobertura, por exemplo. Obviamente, né, que muitas vezes pode ser que a gente se depare com alguma situação que a gente precisa adicionar, né, manualmente
algum quantitativo, né? Então a gente tem essa possibilidade também do programa, né? A gente pode adicionar aqui através desse botão, a gente pode adicionar um quantitativo manual. Por exemplo, às vezes a gente quer adicionar ali, por exemplo, remoção de terra, corte, aterro, enfim, né? Isso às vezes não vem modelado, então a gente pode adicionar ali na versão AutoKey Visos projetista até 15 quantitativos, tá, pessoal? Bom, Felipe, então você mostrou aí pra gente como que funciona a parte de quantificação, né? Mas como assim? Como que isso é muito ágil? Como que funciona isso, né? Por quê? Por que que é tão ágil assim? E por que quando você clicou no botão ali já apareceu tudo certinho, né? Bom, pessoal, justificando, né, para vocês o motivo, é por conta do filtro aqui, né? As regras do modelo, o filtro de extração de dados, tá, pessoal? Vou pegar aqui, por exemplo, esse pilar, tá? Obviamente, se a gente vir em propriedades, a gente sabe que ele é um pilar aqui, né? Entidade pilar. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no filtro, aqui em pilar, né? Obviamente. E aqui, pessoal, você pode observar que esse botãozinho aqui está ativo, né? O botão está ativo, que é o quê? Utilizar quantitativos contidos em grupo de propriedades, tá? O que isso significa? Que eu estou utilizando aqui os quantitativos presentes em grupos lá das propriedades do meu modelo IFC, né? Então, olha só, estou usando aqui o set AutoKey Builder itens associados e o mesmo aqui, AutoKey Eberic itens associados. O que isso significa, pessoal? Que sempre que aparecer um elemento ali chamado pilar, o AutoKey Visos vai buscar as informações exatamente ali nessas duas propriedades. No caso, né, o pilar ele é referente ao Eberic, né? Então, obviamente, ele vai puxar essa informação. A gente pode até conferir, né, pessoal? Ó, se eu pegar esse pilar e isolar ele aqui, ó, e atualizar aqui a nossa lista, por exemplo, eu posso ver que essas informações aqui, elas são exatamente as informações que estão ali, set AutoKey Eberic e itens associados, né? Então, pessoal, é exatamente por isso que é muito ágil, a gente consegue ali extrair os quantitativos de forma muito ágil, né? A gente tem essa integração entre softwares AutoKey, então isso faz com que a gente ganhe muito tempo ali em extrair quantitativos. Como se dá a etapa de orçamentação, né, pessoal? Vou clicar aqui em orçamento, então eu posso ver que eu tenho custo zero, né? Então eu ainda não fiz o orçamento da minha obra, né? E que eu tenho um BDI, tá? Então, pessoal, se a gente for até analisando nessa questão que eu posso trazer vários modelos aqui, posso fazer o orçamento da minha obra, né? Então, olha só que legal, pessoal, uma forma ali muito interessante de, por exemplo, te auxiliar a tomar uma decisão, né? A escolher, por exemplo, o melhor método construtivo, né? O que tem o melhor custo-benefício. Por exemplo, você pode trazer aqui no AutoKey Visos vários projetos, né? Várias concepções estruturais, por exemplo, né? E ele elaborar um orçamento e verificar qual que vale mais a pena, qual que tem o melhor custo-benefício, e apresentar isso para o seu cliente, por exemplo, e mostrar para ele as vantagens e desvantagens, né, de cada método, e obviamente também o valor ali de cada método construtivo também. Então isso aqui também é uma possibilidade muito interessante, né, com o AutoKey Visos. Bom, pessoal, a parte de orçamento, né, obviamente, quando a gente fala de orçamento, a gente precisa acessar, né, a gente também fala de bancos de dados, né. Então, olha só, aqui no AutoKey Visos temos disponíveis 9 bancos de dados públicos. Tem 3 eu destaco ali, né, muito famoso, conhecido, o nosso Sinap. Então ele está aqui disponível, você pode utilizar ele. Mas além dele você tem outros 8. Tá? Também tem o Secret também, que é muito utilizado. Tá? Eles aqui estão aqui para te ajudar, né, obviamente, a tomar as suas melhores decisões de orçamento. E também, pessoal, uma questão muito interessante, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que hoje o preço dos insumos eles estão variando demais, né? Então a possibilidade de você entrar aqui no AutoKey Visos, às vezes fazer uma simulação de custo e estudar, por exemplo, se vale a pena eu considerar, por exemplo, muito aço na minha estrutura, ou se vale a pena eu adotar um outro método construtivo que reduza um pouco a quantidade de aço, enfim. Eu consigo fazer esses estudos e ter essa previsibilidade de qual que é o valor ali de mercado, né, que esse item tá hoje, por exemplo, né? Porque obviamente as bases de dados, elas, por exemplo, o Sinap é atualizado todo mês, né? Então a gente consegue ter esse controle ali bem legal. Mas como é que faz então para a gente fazer o nosso orçamento, né? Bom, pessoal, tem duas formas, né? Posso clicar em um item aqui com o botão direito, posso associar um insumo ou uma composição, né? Aí o que ele vai fazer? Vai abrir para a gente uma janelinha para a gente escolher lá uma composição ou um insumo dos bancos de dados, tá? Então eu posso fazer esse processo. Ou eu posso, por exemplo, utilizar o assistente hábil aqui, né? O que é isso? Eu vou abrir ele aqui. Esse assistente, pessoal, foi desenvolvido justamente para auxiliar ali o nosso processo de orçamentação, tá? Se a gente observar aqui, ele mostra pra gente os quantitativos que não tem composições associadas. No caso, ele está mostrando todos, né? Porque a gente não tem nenhuma composição associada ainda, tá? E ó, pessoal, vou pegar esse exemplo aqui do aço de 10 milímetros da viga Baldrame. O que esse assistente hábil vai fazer? Ele vai sugerir pra gente uma composição de custo, tá? E como que isso é feito, né? Como que ele sugere?
Bom, pessoal, o AutoKey Views, ele entende ali, né, obviamente os usuários do AutoKey Views, eles associam, né, muitas composições ali dos bancos de dados. Então o AutoKey Views, ele entende, ele vai guardando essas associações, né, dos usuários como um todo, e aí ele vai verificando que muitos usuários, por exemplo, adotam essa composição de custo para esse item aqui com essa descrição. Então ele entende que isso é uma composição legal, né, uma composição correta, e oferece para que nós também utilizemos, tá? Posso deixar até o mouse aqui em cima desse ícone. Eu vou ver lá, composição sugerida para o quantitativo selecionado. Tá? Então o que eu posso fazer? Adotar essa composição aqui, que é uma sugestão de composição do Visas, né, para esse quantitativo. Tá? E exatamente o que eu vou fazer. Né? Vou clicar nesse botão aqui, adotar todas sugeridas. Então eu vou adotar todas as composições. Aí, obviamente, ele vai aparecer um aviso, né, porque é extremamente importante, né, pessoal, que você confira composição por composição, né, item a item ali, tá? Isso é imprescindível, é muito importante. Mas como aqui é uma demonstração, né, mais didático, eu vou adotar todas de uma vez, tá? Fiz o processo. Aqui, pessoal, ficaram algumas, né, que são justamente aquelas composições de custo, né, os quantitativos, que tem uma composição de custo que ela não é muito usual, né, foi usada uma ou outra vez, né, poucas vezes. Então ele vai mostrar para mim e aí fica meu critério adotar ou não, tá? Ele até tirou aquele selo que ele tinha aqui antes, tá, pessoal? Eu não vou adotar nenhum, vou dar um OK aqui, tá? E vou atualizar minha lista, tá? Ao atualizar minha lista, pessoal, notem que agora já tenho aqui um custo, né, total, né, obviamente dos itens que estão orçados. Se eu rodar aqui, por exemplo, né, o meu orçamento, eu vou conseguir ver que todos os itens, a maioria dos itens, né, já está orçado. Elétrica e hidrossanitário também eu já tenho, deixa eu até aumentar um pouco a visualização, né? Eu já tenho aqui, por exemplo, um custo também significativo, né, já representativo no caso. Posso abrir aqui, por exemplo, elétrica e visualizar que tem vários elementos que já estão quantificados. E assim, quantificados e orçados, né, e assim sucessivamente. E obviamente também, importante comentar, tudo que a gente faz aqui no AutoKey Views, ele guarda. Então toda vez, basicamente, tem o conceito de ser ágil e automatizado, né? Quanto mais eu utilizar o Visas, mais ágil é o meu processo. Por quê? Porque quando eu associo essas composições aqui, eu faço esse movimento uma vez, ele guarda isso na memória dele. Então quando eu trazer aqui, por exemplo, um projetinho ali do Eberic ou do Builder e fizer e tiver essa mesma descrição aqui, por exemplo, desse item da laje, ele tiver a mesma descrição ali do quantitativo, o Visas já vai associar a composição ali automaticamente para mim. Então eu ganho um tempo muito grande ali, tanto com um estudo ali, né, para ver qual que é o melhor método ali construtivo, né, para solucionar, né, o problema do meu cliente, quanto ali para eu entregar até um orçamento para o meu cliente também. Né. Pô, Felipe, como é que faz então para entregar tudo isso, para eu ver isso de forma mais palpável, né? Bom, você pode gerar ali relatórios, pessoal. Você tem duas opções ali de relatórios, né? Relatório de quantitativo, tá? O relatório de orçamento. Tá? Também tem alguns outros aqui, que é o cálculo do BDI, né? Você pode gerar ali, você pode calcular o BDI, né, dentro da própria solução, tá? E também tem um relatório aqui de extração detalhada de quantitativos BIM, tá? Mas vamos focar aqui, por exemplo, no orçamento, né? Eu tenho alguns templates que eu posso gerar, eu tenho um orçamento completo e vários outros. Vou gerar um orçamento completo e vou salvar ele aqui no meu computador, tá, pessoal? Aqui na área de trabalho, o que acontece? Ele gera pra gente, pessoal, um relatório já em Excel, né, no formato XLSX, com as informações ali do nosso orçamento. No caso, isso aqui é um orçamento, né? A gente gerou um relatório de orçamento, porque fica todos os dados do cliente, aqui o resumo de cálculo, por exemplo, do BDI, né? Todas as outras informações. Então notem, pessoal, que eu tenho aqui exatamente, né, tudo aquilo que eu estava vendo ali na lista do AutoKey Views, ele foi disponibilizado aqui, disposto pra gente aqui no nosso relatório, tá? Obviamente, pessoal, aqui eu posso alterar a ordem, né, de cobertura, posso trazer aqui, obviamente, o térreo primeiro, né, a parte de fundações primeiro, posso personalizar tudo isso lá no Visas ou aqui no Excel também, né, obviamente que vai depender, tá, pessoal? E até um último recurso, né, pessoal, que eu acredito que seja interessante de a gente visualizar, né, que também é muito legal para a gente agregar ali cada vez mais valor, né, às nossas entregas, é justamente, pessoal, eu abri aqui um outro projetinho, né, que eu já fechei ele está um pouco mais avançado, né, justamente eu posso ali acrescentar vários outros itens que não estão modelados, né, então a gente pode ver que nesse exemplo aqui eu já tenho a parte de escavação, apiloamento, né, isso você também pode fazer ali, utilizando o AutoKey Visas, tá? E a parte de animação 4D, tá, pessoal? E aqui animação 4D, o que a gente pode fazer? Gerar uma animação 4D da nossa obra sendo construída, tá? Olha que interessante, a gente clica nesse botão, a gente tem a possibilidade ali de definir as atividades predecessoras, né, e visualizar ali também o custo total de cada etapa e cada subetapa também, né? Obviamente a parte de rastreabilidade a gente mantém aqui também, né, na animação 4D, e ao clicar nesse botão, né,
a gente consegue ali gerar uma animação, né? Eu posso definir o tempo, colocar 10 segundos, tá? Eu consigo ver aqui, por exemplo, a minha obra sendo construída. Então, muitas vezes, né, para a gente apresentar ali uma proposta, apresentar ali o orçamento, ou conversar com o nosso cliente, né, é muito interessante apresentar também essa animação. Muitas vezes o cliente pode não ter um conhecimento tão aprimorado assim, ou tão realmente, né, um conhecimento avançado na engenharia, enfim, né? Então é muito importante, a gente pode apresentar para ele ali, ele entender como que a obra dele vai ser construída, né? Deixo aqui de sugestão, né, caso vocês tenham dúvidas posteriores, né, podem comentar aqui embaixo, né, no próprio YouTube, que teremos o maior prazer, né, em te responder. Espero que tenham gostado ali do conteúdo, né, e estamos sempre à disposição, tá, pessoal? Um forte abraço.